esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Tudo quanto é morto na criação deve ser despertado para que se julgue. Juízo vivo, juízo final. É bem importante assim. Muitas vezes as pessoas acham assim que é o morto o que vai ser levantado, que vai ser julgado. É o morto que não está vivificado dentro de nós. E é bem grave assim, porque nós temos tendências. É só observar assim, muitas vezes, o avô, a tendência do avô, a tendência daquele conhecido do avô. Com a idade, vai florescendo a tendência que a pessoa tinha dentro dela. E é bem interessante, porque de todas as maneiras floresce dentro da gente. Tem muitas referências, né? Um pai tenta criar os filhos de uma maneira com alimentos melhores. E quando um filho casa, que tem a moradia dele, justamente aquilo que prejudica a saúde, o filho enche a geladeira, para provar que ele pode fazer o que ele quer. E é bem grave assim, porque quando um pai vai na casa do filho, esse filho mostra para ele que na casa dele ele faz o que ele quer. Quer dizer que aquela tendência que nós temos dentro de nós é vivificada. E nós temos que lembrar assim, que essa tendência manifesta toda a época da vida de um ser humano. Então pode ser novo, no caso desse rapaz, daquela moça, que os pais procuravam ter costumes bons e que quando eles passaram a ter a moradia, aquilo que prejudicava a saúde, eles têm de propósito. Quando o pai visita, então ele tem esse comportamento na frente do pai. É bem grave. Então quer dizer assim, aquilo que estava morto dentro da pessoa. Então as tendências que nós temos na fase agora do juízo final, elas afloram de muitas maneiras, de muitos comportamentos. Então aquela condição bem importante assim que precisaríamos de ter, quer dizer assim, aquele pequeno que está chegando precisaria de ter o reflexo, o jeito certo para ele seguir o exemplo. Mas se ele já traz aquelas tendências, então assim que ele pode, ele manifesta com aquelas tendências. Cada um tem que observar assim, que o julgar, o juízo final, no julgamento, é a própria pessoa que julga. É ela que manifesta aquilo que ela é. Aflora. E é bem grave assim, porque tem aquela frase que fala assim, condenação eterna. Mas também tem a outra frase que fala assim, para o caminho do paraíso. Quer dizer assim, se a pessoa desenvolveu dentro dela aquilo que ela aprendeu, não tem importância o que a pessoa tem aprendido. A gente tem que observar assim, que aquela criança pequena, de pouca idade, ela sabe o que ela quer. Se ela gosta de animais, se na moradia tem animais, ela procura uma maneira que o animal está sempre brincando com ela. E o animal brinca de uma maneira que deixa aquela criança feliz. Se ela gosta de um tipo de alimento, ela come aquele alimento. Se ela não quer outro tipo de alimento, ela não come. Aquela criança somos nós. Então essa maneira interna que nós temos. Por isso que é bem grave assim, né? As pessoas acharem que tudo vai dar certo. Como nós somos. E a gente vai observando assim que se um homem, uma mulher envelhecidos começa a conviver com jovens, então fica bem claro assim de ir confirmando que o jeito que eles estão convivendo, muitas vezes eles têm que descer degraus, do jeito que se vestem, da maneira que se comportam, a fala que falam e a fala que ouvem daqueles jovens. Quer dizer que a vida de várias décadas acontece assim, em vez de ter tido uma melhora de ir observando como é que faz para ir para o caminho do paraíso. Tínhamos que aprender, né, com aquele que tropeçou, com aquele outro,
a ponderação, não precisaríamos de passar por tormentas. Então a pessoa tem que lembrar assim, que aquilo que está dentro de nós, no juízo final, é vivificado. Então aflora a tendência, que é bem importante aquela referência assim de, muitos acham assim que nós vamos depois desfilar diante do juízo final. Nós não vamos desfilar, porque nós não vamos ser julgados. Nós já nos encontramos numa condição de nós mesmos nos julgarmos. Porque se a pessoa desce degraus, ela também muda a maneira de ser, de apresentar-se. E é bem interessante, porque a gente vai observando assim, a deselegância. Então, se a pessoa descuida, se ela desce degraus, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser novo ou pode ser velho, ela também perde a elegância. Então, ela perde a elegância, ela perde aquela coisa boa de ter alimentos adequados, alimentos que vivificam, que possibilita que a pessoa tenha mais lucidez. Então o que vai acontecendo? Descendo o degrau, desce de todas as maneiras, prejudicou a saúde, diminuiu a lucidez. E nós também já ouvimos assim dizer que a pessoa não usa toda a capacidade do cérebro, ela usa uma pequena parte. Quer dizer, se diminui ainda a lucidez, piora. Então a gente pode ir confirmando assim, no vocabulário, as expressões, as palavras, e bem grave assim, porque nós vamos confirmando assim, num diálogo não tem palavras, tem somente aquela confirmação de 2 ou 3 palavras e aquele interlocutor está satisfeito com o que ouviu. Voltar para o caminho do paraíso. A pessoa tem que lembrar assim, que quando um agricultor faz um plantio e ele cuida daquele plantio, então o que acontece? Todos os dias ele fazia aquele trabalho de cuidar daquele plantio. Vai dar espigas boas, porque ele cuidou. E ele teve um aproveitamento daquele solo. Então, aquele solo se encontra de uma maneira bem trabalhado. Aquele outro orienta os seus descendentes, os funcionários, aquelas árvores que dão frutos, ele pede para não mexer na raiz daquela árvore. Porque ele sabe assim que aquelas folhas que caíram têm propriedade e na sequência aquelas folhas que caíram viram adubo. Então aquela árvore sempre vai apresentar frutos bons. Aquele sítio, aquela propriedade não é trabalhosa, ela mantém-se naquela condição de zelo. Para nós voltarmos para o paraíso, nós temos que desenvolver essa mesma capacidade para nós. Porque quando uma pessoa melhora um pouco, ela melhora para ela. Ela compreende o seu semelhante, ela compreende o movimento da moradia, ela resolve melhor as situações que apresentam. Para aqueles que convivem com esse, é mais agradável. Então, o zelo na nossa vida interior. Então, o juízo final é assim, como a pessoa é com ela, aquilo que ela tem dentro dela, é que vivifica, acentua. Então, dentro dela, o caminho dela fica zelado, zeloso, ele é zeloso com o caminho interior. Porque nós temos que observarmos assim, quando uma pessoa tem uma tendência, ela vai cultivando o pensamento sobre aquela tendência que ela tem. Pode ser a compra de um veículo, pode ser um passeio, pode ser a ida naquela outra localidade. Dentro dela despertou uma maneira de querer ir, de querer ver, de querer ter. Então ela vai cultivando o pensamento, aquilo torna-se realidade. Então a realidade daquilo que nós somos vai manifestando nos nossos pensamentos. Então aquele ensino bem importante que fala assim que para conservarmos puro foco dos nossos pensamentos, então nós vamos estabelecer a paz e
teremos a possibilidade de sermos felizes. Quer dizer que com os pensamentos a pessoa também tem que ser muito cuidadosa, porque ela pode construir o caminho para o paraíso, ela pode construir o caminho para a decadência. Então, juízo vivo, juízo final. A referência da nossa caminhada de todos os dias é com o começo dos nossos pensamentos. E é bem interessante, porque se a gente começa a perguntar para um ou para outro, aquela expressão que muitos repetem, que falam assim, que os pensamentos não pagam impostos, então eu posso pensar aquilo que eu quiser. Não podemos, porque aquilo que eu quiser pensar, o jeito que eu estou cultivando o pensamento, na sequência eu vou construir aquilo que eu pensei. Então eu tenho que ir organizando a minha vida interna com a minha esperança. E o livro Na Luz da Verdade, ele nos dá um apoio, porque na época de formação a gente vai observando assim, que aquelas pretensões que o jovem tem, e de ter isso, de ter aquilo, de fazer esse curso ou mais aquele outro, ele vê que o que ele ganha não é suficiente. Então ele vê assim, o procedimento que ele precisa de ter. Numa época seguinte da fase da vida, a pessoa para de fazer esses cálculos. Então, o que a gente tem que ir observando assim, que quando para de fazer os cálculos é porque entrou naquela condição de empatar ou sobrar um pouco. Então, a nossa caminhada na vida, para o nosso sucesso, a gente tem que aprender a pensar. Porque o sucesso de uma pessoa não é somente com ganhos de recurso financeiro ou de prêmios, de como a pessoa se mantém com a sua saúde. E aquilo que ela recebeu na formação dela, ela teria que verificar por que os pais insistiram para que alimentassem alimentos que possibilitam a saúde. E se cada pessoa observa, vai confirmando assim que, normalmente, o tipo de jantar que foi comprado fora ou que fez na moradia, as pessoas alimentaram aquele tipo de alimento, no outro dia ela acorda com fome. Então o que acontece? Aquele tipo de alimento, a pessoa teve que ceder propriedade para fazer o metabolismo orgânico. Não houve reserva de nutriente. Esse pai, essa mãe, que esforçavam para que os seus filhos nutrissem, ficassem nutridos, fica bem fácil assim de fazer uma observação. Tiveram a facilidade para assimilar as informações escolares, o jeito que se tornaram polidos e coerentes nos relacionamentos daqueles seus conhecidos, dos conhecidos dos pais, porque os conhecidos dos pais vão na moradia, os pais vão na moradia daquele outro. Então o que acontece? Aqueles que os pais possibilitam um alimento adequado, uma orientação adequada, esses em formação são queridos. Evidentemente que esses pais também fazem uma seleção daqueles seus conhecidos. Essa observação, esses que, assim que puderam, tiveram na sua geladeira tudo aquilo que eles não puderam ter quando se encontravam na moradia dos seus pais. Não fizeram esse trabalho de perceber como eles eram bem-vindos junto com os pais naquelas moradias, de como eles tiveram facilidade de assimilar as informações escolares. Essa polidez, essa nobreza, a beleza, porque dá beleza também quando a pessoa alimenta adequadamente, porque a estrutura do corpo fica melhor. Então, tudo aquilo que nós fazemos vai nos levar para a luz ou vai nos levar para a condenação. Então, essa condição de usar a qualidade interna que nós temos, a referência que nós temos para nós mesmos. Então, nós tínhamos que aprender a observar como nós somos, porque o alimento que não nutre, ele também traz problema digestivo. Fica bem fácil assim de observar lanches. Se a pessoa come lanches
3 vezes seguido, ela já tem um processo digestivo que ela não sente bem. Isso é físico. Então essas observações que precisaríamos de ter conosco, quer dizer assim, se eu agora tenho que trabalhar com o meu processo digestivo, eu não estou caminhando na vida, eu estou parado, porque agora eu tenho que arrumar aquilo que eu atrapalhei com um procedimento errado, de um alimento inadequado. Então quer dizer assim, quando a pessoa sofre, ela teria que estar observando o que fez com que ela viesse a ter o sofrimento. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, num procedimento bem simples. E aquilo que me impossibilita ficar mais horas nutrido. Então o que acontece? Vai vir uma harmonia dentro de mim. Então eu tenho que aproveitar dessa harmonia para cultivar melhor os meus pensamentos. Então o juízo final é dentro de nós, essa condição que aflora aquilo que nós somos, aquilo que nós temos que procurar uma maneira para nós mesmos, não é para as outras pessoas. Então, aquele caso daquele que melhorou-se, elevou-se, ele melhora a moradia. E ele tem a condição de dizer para um ou para o outro das palavras. Então ele usa palavras adequadas e então ele tem a condição de quando nas suas proximidades estão usando palavras inadequadas, ele tem a possibilidade de falar para esse, da significação da palavra, a consequência. Então muitos pais acham assim que podem relacionar com qualquer pessoa e que seus filhos podem socializar. A seleção, a influência. E é bem grave assim. E a gente vai observando que a tendência de influências que não são boas é maior do que aquelas tendências que nos possibilitam voltar para o paraíso. É bem interessante, mas nós tínhamos que fazer isso. Para uma socialização, para um convívio, tem que ser com aqueles que têm um propósito interno. Nesse propósito está tudo. Maneira de vestir, maneira de falar, o tipo do alimento, os lugares que frequentam. Porque tem um outro ensino que fala assim, por tuas obras te reconhecereis. Então, se a pessoa acha assim que ela pode fazer qualquer coisa, ela pode fazer o que ela quer. A responsabilidade é individual. Mas que possibilita ela voltar para o paraíso não é qualquer coisa. Isso é físico. Então, para voltar para as profundezas, a pessoa não precisa de fazer nada. Por si só ela volta, porque daqui a pouco ela para de pensar também. Do jeito que o corpo vai ficando enrijecido, o cérebro também fica enrijecido. Então, a situação que uma pessoa passou, ela tem que tirar proveito dessa situação. O aprendizado que ela teve que ter aquela vivência. Qual é o procedimento que eu preciso de trazer esta condição para a minha vida? E é bem importante assim, porque aquela criança que é educada e que alimenta adequadamente e que segue a orientação dos adultos, os conhecidos do adulto querem ficar perto daquela criança. Aquela outra criança que não segue a orientação dos adultos, os conhecidos dos adultos, desses adultos, que são os tutores, não querem ficar perto dessa criança. Essa criança não é convidada para um passeio, ou para isso ou para aquilo. Ela não é. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer que se nós não despertarmos dentro de nós, com as tendências que nós temos, se nós não arrumarmos esta tendência, então nós mesmos vamos dificultando a nossa vida. Porque quando nós temos um processo dentro de nós, de uma seriedade, de uma vontade de resolver um anseio que a vida vem nos apresentando, acontece assim. Nós passamos a ter a solução para resolver esse anseio.
vai dentro de nós aquela condição de organizando e de tendo a compreensão. Porque tem muitos ensinos que nós temos que conhecer. Porque se o anseio é de uma coisa material, tem aquela referência sim, que a pessoa não pode dar um passo maior do que a perna. Quando a pessoa tem esse comportamento, lá na frente não dá certo. Então quer dizer assim, a pessoa vai passar por tormentos, porque surgem muitas preocupações e muitas coisas para serem resolvidas. A ponderação e a evolução, nós temos que medir a evolução de como nós compreendemos a vida. E o processo que eu tenho, que nós temos que ter nos relacionamentos. É isso que faz a pessoa evoluir, a diferença de uma pessoa para outra. Aquele que ainda se encontra numa condição de não perceber-se, então, até que ele desenvolva esta condição, precisa de perceber também uma coisa bem importante assim. Tudo na criação tem um tempo. Para todas as coisas, porque todas as coisas são vivificadas. A gente pode observar o animal, a gente pode observar os animais que são criados soltos, o processo de seleção da manada, na moradia, o processo de seleção daquelas aves e de outros animais que são criados. E isso é um processo natural. Então, na nossa vida interna, nós também seremos selecionados. E nós temos um tempo. Então, a pessoa tem que trabalhar muito bem com ela, com o tempo que ela tem, para que ela possa perceber-se melhor do tempo que é ofertado a ela. Então, tudo que é morto será despertado. Então precisamos de lembrar assim, que não é despertar o morto, aquele que largou o seu corpo de matéria grosseira. É o que nós temos dentro de nós, as tendências. Porque toda época nós ouvimos as pessoas falarem assim, jovens, envelhecidos, eu não me aguento. Então a pessoa fala assim, surge algo dentro de mim que eu não me aguento. Aí é que entra aquela condição bem importante de conhecer os ensinos, de estudar o livro na luz da verdade. Então, dentro de nós, essa norma do tempo e do espaço, quando está estudando o livro na luz da verdade, essa norma muda. Então, a pessoa vê a tendência que ela tem. E ela tem que observar assim, que as tendências que prejudicam o seu semelhante são tendências que a pessoa se encontra numa condição de impotente diante da situação que a vida está apresentando. Mas aí a pessoa tem que lembrar assim, nesta hora é que entra a humildade, para a pessoa conviver com a limitação que ela tem, para ela poder resolver essa limitação. Então nessa mudança de norma de tempo e de espaço, é que nós nos conhecemos, e que a gente vai alinhando, porque nós temos que lembrarmos assim que 80 anos de vida, não é um período, não é uma existência, é uma fase da nossa vida. Nesta fase, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de conviver bem com ela para poder fazer esses resgates. E é bem interessante porque toda época nós recebemos influências. Então, aquela criança foi permitido que ela fosse num determinado lugar, conviver com aqueles outros, depois ela chega na moradia, já usando expressões que quando ela saiu da moradia ela não usava. Nos ambientes de ensino a gente vê também assim, a criança no seu período de desenvolvimento, determinado dia ela já chega usando expressões. E quando ela vai ficando maior, se o adulto não vai tendo um alinhamento com esta criança, não vai percebendo, assim que passa alguns anos, ela já quer conversar com o pai, com a mãe, como se ela fosse da mesma idade,
como se ela fosse colega. Aí então quer dizer assim, está aflorando a prepotência, a arrogância, e esses tutores não estão percebendo. Então a responsabilidade é desse que está aflorando, porque ele não alinhou-se, não vem alinhando, porque nós sabemos aquilo que nós queremos. Isso é físico. Isso cada um precisa de observar assim. Quer dizer assim, que nós somos responsáveis, mas os tutores que não nos orientaram também, que não orientam, também é responsável. Isso fica fácil assim da gente observar a referência da mãe que está sempre correndo atrás do filho. Aqueles que receberam uma orientação, que teve um amadurecimento normal, os pais dão pouca atenção. É justamente por causa disso. Todas as coisas que nós temos uma responsabilidade, quando não precisa mais de segurar aquela responsabilidade naquele setor, nós largamos, porque também nós temos que cuidar de nós. Por isso tem o primeiro mandamento. Então todas as outras coisas é depois. Se tudo é depois então do primeiro mandamento tem que ser a minha pessoa. A minha referência é a minha pessoa. Então a condição de estudar o livro na luz da verdade, de mudar essa norma de tempo e de espaço que existe, o procedimento que eu preciso de ter para conviver comigo e melhorar as minhas tendências, as minhas limitações. Porque muitos acham assim que fazer as coisas para o extremo, corridas, saltos de altura e muitos outros assim, a pessoa não pensa. Porque se ela pensasse, ela veria que sempre tem acontecido acidentes com esses que procedem assim. O corpo físico fica prejudicado. E a nossa referência para vivermos na matéria grosseira é com o nosso corpo de matéria grosseira. Então, os extremos não são da luz. Isso precisa de ficar bem presente dentro de cada um. Então, a ponderação. Existe uma referência assim, né? Nem 8, nem 80. É o caminho do meio. Aquele caminho que a pessoa tem a possibilidade de parar e observar. Porque muitas vezes acontece assim, que eu vejo como eu sou, eu vejo como os outros são. Mas eu tenho que ver também como os outros me veem. Então eu tenho que lembrar que eu tenho que me tornar uma referência em todos os sentidos. Porque se eu quero voltar para o paraíso, eu tenho que lembrar assim, que eu tenho que cuidar de como eu sou visto. Então, o livro Na Luz da Verdade é esta condição bem importante assim, da ponderação. Porque quando a pessoa aprofunda um pouco nos ensinos, ela vê que Moisés trouxe os 10 mandamentos, na referência dos 10 mandamentos já se encontra o terceiro mandamento, que é a maneira da pessoa ir observando o procedimento que ela está tendo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, a maneira que nós precisamos de ter para nós mesmos, então não é para as outras pessoas, é para nós. Então, o juízo vivo, juízo final. O julgamento é nós, é que possibilita desenvolver dentro de nós aquilo que se encontra morto dentro de nós. Aquilo que dentro de nós precisa de ser vivificado. Então, as irradiações do juízo final é isso, vivificando aquilo que se encontra morto dentro de cada um. Então, aquilo que nós somos, é através dos nossos pensamentos, é que nós vamos realizar esses atos. Então, manter puro o foco dos pensamentos, estudar o livro Na Luz da Verdade, é isso que nós precisamos.